Olá a todos e bem-vindos. Antes de mergulharmos nesta história, que vos vai deixar de boca aberta, quero pedir-vos um favor. Se este relato vos tocar o coração, deem-lhe um bom gosto, subscrevam o canal e, claro, deixem um comentário com o que pensam. Acreditam que a verdade vem sempre ao de cima? O ar no Tribunal de Família da Terceira Vara de Lisboa era denso, com o aroma de um perfume caro e uma animosidade palpável. Na mesa do requerente sentava-se Duarte Castro, um homem cuja fortuna era discutida nas revistas de negócios, com um sorriso de suficiência nos lábios. Ao seu lado, a sua amante, Patrícia Gomes, parecia triunfante, com a mão pousada de forma possessiva no braço dele. Eram a imagem da vitória. Do outro lado do corredor, sentada sozinha, Clara Diniz era um fantasma na história da sua própria vida. O seu rosto pálido, o seu espírito aparentemente esmagado sob o peso da humilhação pública e das manobras legais. Duarte olhou para ela, um fugaz vislumbre de pena misturado com desdém nos seus olhos. Pensou que este era o ato final, a simples assinatura de papéis que descartariam o seu passado. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que a mulher calada e modesta no estrado, a juíza Antônia Gomes, segurava uma pasta de cartão. E dentro dessa pasta havia um segredo suficientemente poderoso para converter a vitória dele numa detonação que destruiria a sua vida. A vida com Duarte Castro sempre foi uma encenação. Clara Diniz, uma discreta bibliotecária com amor por primeiras edições e tardes chuvosas, tinha sido arrastada para a sua órbita há uma década. Ele era uma força da natureza, um magnata da tecnologia que tinha construído um império a partir de uma startup numa garagem. Ele viu-a num leilão de caridade, a licitar por uma coleção rara, e ficou cativado pelo que ele chamou de sua autenticidade tranquila. O casamento deles foi durante anos o modelo a seguir no seu círculo social em Lisboa. Clara aprendeu a navegar pelas galas deslumbrantes, os jantares estratégicos e o incessante assédio dos paparazzi. Tornou-se a esposa corporativa perfeita, elegante, solidária e discreta. A sua imensa mansão, uma maravilha moderna de vidro e aço com vista para a barragem do Castelo de Bode, era a sua gaiola dourada. Ela encarregava-se da arte, do pessoal de serviço e presidia as fundações de caridade que poliam a imagem corporativa dos Castro. Ela amava Duarte, ou pelo menos amava o homem que tinha sido no início. Aquele que a encontrava na biblioteca, a abraçava e lhe sussurrava que ela era a única coisa real no mundo dele. Mas, durante os últimos 2 anos, esse homem foi desaparecendo lentamente, substituído por um estranho que usava o rosto dele. A mudança foi sutil no início. As viagens de negócios para Rio de Janeiro e Genebra tornaram-se mais frequentes e demoravam mais tempo. Os telefonemas eram feitos em sussurros no terraço. Ele começou a colocar uma password no telemóvel, algo que nunca tinha feito. Quando ela lhe perguntava com suavidade, ele ria. Espionagem industrial, gatinha. A paranoia é o preço do sucesso. Depois veio o cheiro, um perfume adocicado e enjoativo, nada parecido com a sua própria fragrância cítrica e leve que se agarrava aos fatos dele quando regressava das suas viagens. Ele atribuía isso a colegas europeus entusiastas. Cumprimentam com um beijo em ambas as faces, querida. É a cultura deles. Clara tentou acreditar nele. A alternativa era um abismo que ela não estava pronta para enfrentar. A vida deles era um edifício meticulosamente construído, e admitir uma fissura significava arriscar que tudo desabasse. Ela era a âncora, o centro de calma no mundo caótico dele. Esse era o papel dela. Esse era o acordo deles.
A primeira prova irrefutável não veio com um estrondo, mas com o suave zumbido de uma impressora. Duarte pediu-lhe para imprimir um documento da sua pasta para uma reunião de manhã cedo. Quando as páginas saíram, uma folha final, impressa por engano, saiu com elas. Era uma confirmação de hotel, o Four Seasons em Paris. As datas coincidiam com a sua suposta conferência tecnológica em Berlim. A reserva era para uma suíte dupla. O coração dela bateu forte. Poderia ser um erro da assistente. Ela olhou para o nome na reserva: Duarte Castro. No rodapé, os custos do serviço de quartos estavam detalhados. 2 pedidos de champanhe e morangos, uma cobrança da boutique de lingerie do hotel. Pequeno almoço para 2 todas as manhãs durante 4 dias. Ela ficou ali, no estúdio silencioso e cavernoso, às 2 da manhã, com o papel a tremer na mão. A fria e dura realidade era inegável. Ele não só a estava a atrair, ele estava a viver uma segunda vida paralela. O homem que dormia na cama dela e a beijava de boa noite era um mentiroso. O que fariam no lugar de Clara? Confrontá-lo-iam de imediato ou procurariam mais provas? Quero ler as vossas opiniões nos comentários. Ela não o confrontou. O que é que lhe diria? Ele negaria, distorceria e falaria sentir-se como se estivesse louca. Ele era um mestre da manipulação, uma habilidade que lhe tinha servido bem na sala de administração. E agora ela apercebia-se disso, na sua casa. Em vez disso, uma fria determinação começou a instalar-se na sua alma. Ela precisava de mais, precisava de provas inegáveis, algo que a sua lábia não pudesse explicar. A sua amiga, Inês Soares, uma advogada criminalista feroz, que ela conhecia desde a universidade, foi a sua única confidente. Elas encontraram-se para tomar um café num canto isolado, longe dos olhares indiscretos do seu círculo social. Clara, tens de sair daí? Disse Inês, com voz firme, mas tingida de preocupação, depois de Clara lhe expor as suas suspeitas. Este homem vai deixar-te vazia até que não reste nada. Não posso simplesmente ir-me embora, Inês. Nós construímos uma vida. Há ações da empresa em meu nome, fundações de caridade. Ele construiu um império, corrigiu Inês suavemente. Tu decoraste o palácio enquanto ele entretinha a corte. Há uma diferença. Ele tem um acordo pré-nupcial, não tem? Clara acenou, sentindo uma onda de pavor. Ela lembrava-se vagamente de o ter assinado uma semana antes do seu casamento luxuoso. Ela tinha 24 anos, estava perdidamente apaixonada, e os advogados de Duarte tinham-no apresentado como uma mera formalidade, uma forma de proteger os seus ativos empresariais existentes. O seu próprio advogado, um jovem recomendado pelo escritório de Duarte, tinha-lhe dado um olhar superficial e dito que era padrão. Consegue-me uma cópia desse acordo pré-nupcial, disse Inês com os olhos endurecidos, e temos de descobrir quem é ela, um nome, um rosto, algo concreto, porque neste momento as tuas suspeitas são apenas fumo. Clara começou a observar, a escutar. Tornou-se uma detetive na sua própria casa. Foi um exercício exaustivo e destruidor para a alma. Ela notou uma nova corporação sob o guarda-chuva dos Castro. Gomes Holdings Internacional. O nome soou-lhe estranho. Pessoal, fez uma pesquisa rápida. A CEO era uma mulher chamada Patrícia Gomes. As fotos que apareceram eram de uma mulher deslumbrante, de cabelo preto azeviche, pelo menos 10 anos mais jovem do que Clara, com maçãs do rosto afiadas e um sorriso ainda mais afiado. Ela era frequentemente fotografada em eventos da indústria, de pé, um pouco demasiado perto de Duarte. A peça final e devastadora do quebra-cabeças encaixou-se numa tarde em que Duarte estava no duche.
O telemóvel dele, deixado na mesa de cabeceira, vibrou. Uma mensagem iluminou o ecrã. Uma pré-visualização visível mesmo no ecrã bloqueado. De Patrícia G. Acabei de ver as fotos da inauguração da galeria. Parece tão cansada. Coitadinha. Mal posso esperar que estejas livre. Tenho uma surpresa para ti esta noite. Veste a gravata azul que te comprei. Clara sentiu o ar abandonar os seus pulmões. Parece tão cansada. Coitadinha. A crueldade casual, a pena condescendente, foi mais dolorosa do que um grito. Não só estava a ser substituída, o seu substituto tinha pena dela. Naquele momento, o amor a que ela se tinha agarrado, a esperança que ela tinha cultivado de que tudo era um terrível mal-entendido, morreu. Murchou e transformou-se em cinzas, e no seu lugar formou-se uma fria e dura resolução. Ela não seria a coitadinha, ela não seria uma nota de rodapé na história de Duarte Castro. Ela lutaria. Ela tirou uma foto da mensagem com o seu próprio telemóvel. Depois foi ao seu armário. Encontrou o cofre escondido atrás de um painel falso e tirou a cópia do seu acordo pré-nupcial. Na manhã seguinte ligou a Inês. Eu tenho o acordo pré-nupcial, disse a sua voz desprovida da sua habitual calidez. E eu tenho um nome, Patrícia Gomes. Houve uma pausa do outro lado da linha. Está bem, Clara, disse Inês em voz baixa. Está bem, a guerra começou. A confrontação foi mais fria e brutal do que Clara poderia ter imaginado. Ela escolheu fazê-lo não num ataque de raiva, mas com uma precisão calculada. Ela esperou até um domingo de manhã, um momento que outrora foi só deles, cheio de jornais, café e conversas tranquilas. Ela sentou-se em frente a ele na mesa de mogno polida, no seu canto de pequeno almoço, banhado pelo sol. Ela colocou o telemóvel sobre a mesa entre eles, com a foto da mensagem de Patrícia a brilhar no ecrã. Duarte olhou para ela e por um segundo fugaz, um vislumbre de pânico cruzou o seu rosto. Desapareceu quase instantaneamente, substituído por uma máscara de aborrecimento cansado. Ele não negou, não pediu desculpa. Simplesmente suspirou como se ela fosse um tedioso problema de negócios que precisava de ser gerido. Clara, não vamos ser dramáticos, disse ele, dando um gole lento no seu café. As coisas mudam, as pessoas evoluem. Tivemos uma boa fase, mas já não estamos no mesmo caminho. A pura audácia do seu desprezo roubou-lhe a respiração. Uma boa fase, Duarte? Nós somos casados. Esta é a minha vida. Tu fizeste votos. Os votos são para românticos. Nós somos adultos. Este acordo beneficiou-te enormemente, disse, a sua voz a adquirir um tom corporativo cortante. Tu viveste uma vida de privilégio extraordinário. Eu dei-te tudo. Eu dei-te 10 anos da minha vida. A voz dela falhou, a emoção crua finalmente a quebrar a sua compostura. Eu apoiei-te. Estive ao teu lado. Eu geri todo este mundo que construíste para que pudesse ser livre para o conquistar. E tu pagas-me deitando-te com outra mulher e fazendo com que ela tenha pena de mim. Ele finalmente olhou para ela, os seus olhos tão frios e cinzentos como uma tempestade de inverno. Não sejas ingênua, é assim que o mundo funciona. Patrícia, entende-me. Ela faz parte do meu mundo de uma forma que tu nunca poderias ser. Ela é ambiciosa. É como eu. Esse foi o golpe mais profundo. Ele não só a estava a deixar por outra mulher, estava a deixá-la por uma versão melhorada de si mesmo. Estava a deixar Clara e tudo o que ela representava obsoletos. Eu quero o divórcio, disse ela. As palavras sabiam a veneno. Ele acenou, um sorriso fino e cruel a tocar os seus lábios. Eu concordo. De facto, a minha advogada, Dr. Amarta Teles, já redigiu os documentos iniciais. Será limpo, rápido e basear-se-á inteiramente nos termos do nosso acordo pré-nupcial.
O nome Martha Telles deu-lhe um arrepio. Telles era um tubarão, uma advogada de divórcio de alto perfil, conhecida por desmembrar os seus oponentes no estrado. Duarte não só a tinha estado a trair. Ele tinha estado a planear a sua estratégia de saída durante meses. Claro, serás bem cuidada, continuou ele, magnânimo na sua vitória. O acordo estipula um pagamento único de 1 milhão de euros, mais o apartamento na cidade. Um pacote de compensação generoso, pode-se dizer. 1 milhão de euros. Soava como uma fortuna para a bibliotecária que ela outrora foi, mas era menos do que o custo da arte nas suas paredes. Era uma miséria, uma migalha da vasta fortuna que ela tinha ajudado a construir e manter, uma fortuna avaliada em mais de 500 milhões de euros. Esta é a minha casa, Duarte. É um ativo corporativo, Clara, e está na hora de a desocupares. A crueldade era impressionante. Ele levantou-se, ajeitou o seu pullover de cachemira e saiu da divisão sem olhar para trás, deixando-a sozinha com os restos da sua vida. As semanas seguintes foram um borrão de humilhação. Duarte mudou-se, mas Patrícia instalou-se, não na casa principal, mas na esfera pública. Eram fotografados juntos em galas de caridade que Clara deveria ter copresidido em viagens de iate com amigos que outrora tinham sido seus, com as mãos entrelaçadas, os seus sorrisos radiantes. As páginas de sociedade e os blogs de mexericos pintavam uma narrativa sórdida. O dinâmico magnata da tecnologia, libertado do seu casamento aborrecido e formal, tinha encontrado uma nova parceira vibrante. Clara foi apagada, pintada como uma relíquia do passado dele. O seu advogado, Dr. Pedro Lopes, um advogado experiente e astuto que Inês lhe tinha recomendado, não adoçou a situação quando se encontraram no seu modesto escritório cheio de livros. Ele era a antítese da elegante Martha Telles. Era paciente, metódico, e os seus olhos tinham uma profunda e cansada compreensão da crueldade humana. Ele desdobrou o acordo pré-nupcial sobre a sua secretária. Isto é um trabalho desagradável, Clara, disse ele, os seus dedos a traçar as densas cláusulas. Foi redigido pelos melhores advogados corporativos que o dinheiro pode comprar. Renuncias aos teus direitos sobre quase todos os bens conjugais, incluindo qualquer valorização do valor da empresa dele durante o teu casamento. Tem até uma cláusula de infidelidade, mas está escrita a favor dele. Diz que se for provado que eu sou infiel, eu não recebo nada. Não há uma cláusula recíproca para ele, então ele pode trair e eu sou a única que é penalizada se o fizer? Perguntou Clara, sentindo uma onda de náuseas. Precisamente. Está concebido para lhe dar todo o poder. O nosso único ângulo real é provar que assinaste sob coação ou sem representação legal adequada. O meu advogado foi recomendado pelo escritório de advogados dele, lembrou Clara. E tenho a certeza de que eles têm a papelada para provar que era independente, respondeu Lopes com seriedade. Eles não são descuidados. Terão coberto todos os vestígios. Martha Telles argumentará que eras uma mulher educada que assinou um documento legal vinculativo. Vai pintar-te como uma caçadora de fortunas que agora está a tentar voltar atrás num acordo que aceitou alegremente quando os tempos eram bons. A sensação de desespero era sufocante. Então, o que é que fazemos? Lopes inclinou-se para a frente, a sua expressão séria. Lutamos uma guerra de desgaste, apresentamos moções, exigimos a divulgação, procuramos em cada extrato financeiro, cada entidade corporativa, cada conta offshore. Um homem com tanto dinheiro tem sempre segredos. Ele conta que te esgotes, que fiques sem dinheiro, que aceites a oferta insultuosa dele e simplesmente vás embora. Temos de provar que ele está errado.
Temos de encontrar uma alavanca, algo que ele não queira que o mundo veja. A primeira ronda de escaramuças legais foi brutal. Marta Telles apresentou uma moção para que Clara fosse desalojada da casa, alegando que a sua presença estava a causar angústia emocional ao Sr. Castro. Ela enviou pedidos agressivos de divulgação, exigindo anos dos extratos bancários pessoais e faturas de cartão de crédito de Clara, à procura de qualquer compra que pudesse ser apresentada como esbanjadora ou irresponsável. Duarte, entretanto, travava uma guerra no Tribunal da Opinião Pública. Fontes anônimas começaram a filtrar histórias para os bloggers sobre o comportamento frio de Clara e os seus gastos extravagantes. Os amigos que outrora tinham jurado lealdade agora atravessavam a rua para evitá-la. Ela estava isolada, sitiada e ficava rapidamente sem os fundos necessários para travar uma batalha legal prolongada contra um multimilionário. Viu-se obrigada a mudar-se para o pequeno apartamento na cidade, um lugar estéril e sem alma que se sentia mais como um hotel do que como um lar. Uma tarde chuvosa, enquanto desempacotava uma caixa de livros velhos, uma onda de tonturas e náuseas a invadiu. Ela atribuiu isso ao estresse. Tinha sido o seu companheiro constante durante meses. Mas quando voltou a acontecer no dia seguinte, um pensamento estranho e impossível começou a enraizar-se na sua mente. As suas mãos tremeram enquanto ela abria a embalagem da farmácia. 5 minutos depois, ela sentou-se no chão da casa de banho fria e desconhecida, a olhar para 2 linhas cor-de-rosa distintas. Estava grávida. A notícia atingiu-a não com alegria, mas com uma complexa tempestade de terror, desespero e um pequeno, ferozmente protegido brilho de algo mais. Esperança. Um filho. Uma parte de Duarte. Sim, mas uma parte dela também. Isto mudava tudo. Ele não podia simplesmente descartá-la agora. Não podia descartar o seu próprio filho. Isto, pensou ela, tem de ser a alavanca que o Dr. Lopes estava à procura. Isto vai forçá-lo a ser humano. Ela estava trágica e devastadoramente enganada. Contar a Duarte sobre a gravidez foi uma das coisas mais difíceis que Clara tinha tido de fazer. Solicitou uma reunião através dos seus advogados, um processo formal e estéril que enfatizava o abismo que agora existia entre eles. Encontraram-se numa sala de conferências neutra, no opulento escritório de advogados de Marta Telles, com o horizonte da cidade a brilhar friamente através das janelas do chão ao teto. Duarte e Mônica sentaram-se de um lado da vasta e polida mesa, Clara e Pedro Lopes no outro. Duarte parecia aborrecido, impaciente, como se estivesse a ser retido de uma reunião mais importante. Clara respirou fundo, o seu coração a bater a um ritmo frenético. Duarte, começou, a sua voz mais firme do que ela se sentia. Eu estou grávida. A reação não foi para o que ela se tinha preparado. Não houve choque, nem raiva, nem sequer um vislumbre das emoções complexas que ela tinha antecipado. Em vez disso, Marta Telles soltou uma risada curta e desdenhosa. Duarte simplesmente levantou uma sobrancelha, um sorriso cruel e calculista a formar-se no seu rosto. Bom, disse, recostando-se na sua cadeira. Que notavelmente conveniente. Estás encostada à parede num processo de divórcio, o acordo pré-nupcial é inquebrável e de repente estás grávida. Deves pensar que eu sou tolo. A implicação era tão clara quanto vil. É o teu filho, Duarte, disse Clara, a sua voz a tremer com uma mistura de raiva e incredulidade. Nós estivemos juntos. Foi na semana antes de ires embora. Estivemos? Refletiu Duarte, batendo uma caneta na mesa. Lembro-me de que essa altura foi bastante tensa. Lembro-me de uma grande distância entre nós.
Ele olhou para ela diretamente, os seus olhos desprovidos de qualquer calor ou história. Mônica, qual é a nossa posição sobre isto? O tubarão sorriu. A nossa posição, Sr. Castro, é uma negação enfática. A alegação da Sra. Diniz é interesseira, infundada e francamente insultuosa. É uma tentativa transparente e desesperada de contornar um acordo pré-nupcial legalmente vinculativo. Formalmente, contestamos a paternidade desta suposta criança. As palavras ficaram suspensas no ar, densas e venenosas. Ele não só estava a negar o bebê, ele estava a acusá-la de infidelidade. A única coisa pela qual o acordo pré-nupcial estava concebido para a penalizar. Estava a usar o seu próprio milagre contra ela, distorcendo-o numa arma para a destruir completamente. Tu sabes que eu nunca estive com mais ninguém? Sussurrou Clara, o horror da sua estratégia a surgir. Tu sabes. Não sei de tal coisa, disse Duarte friamente. Estavas infeliz, estavas sozinha. Quem sabe o que fizeste para te consolar? Não é da minha conta. O bebê não é meu. Pedro Lopes bateu com a mão na mesa, a sua compostura finalmente a quebrar-se. Isto é um ultraje. Vamos submeter-nos a um teste de paternidade de imediato. Um simples teste de ADN provará que tu és o pai. Marta Teles estava pronta para isso. Claro, disse com suavidade. Depois de a criança nascer, não nos apressaremos a validar este jogo transparente. Concordaremos com um teste de ADN legalmente vinculativo ordenado pelo tribunal, realizado por um terceiro neutro assim que o nascimento ocorrer. Até então, consideramos este assunto uma fabricação maliciosa. Clara finalmente entendeu. Não se tratava apenas de negar o bebê. Tratava-se do timing. Ele ia arrastar isto durante meses. Iria deixá-la passar pela gravidez sozinha, sob uma nuvem de suspeita pública que ele atiçaria com regozijo. Iria deixar o mundo acreditar que ela era uma caçadora de fortunas infiel e mentirosa, que engravidou de outro homem para apanhar o seu marido rico. A humilhação seria implacável, pública e absoluta. A reunião terminou. Enquanto Clara saía, o seu corpo tremia. Ela sentiu o olhar de Duarte sobre ela. Não era um olhar de ódio, era um olhar de vitória. Ele tinha encontrado uma maneira de esmagar o pouco de espírito que lhe restava. Os meses que se seguiram foram um pesadelo vivo. Tal como ela tinha previsto, a narrativa foi filtrada para a imprensa. Amigos anônimos do Sr. Castro expressaram a sua profunda dor pessoal e traição pela infidelidade chocante da sua esposa. Os posts nos blogs especulavam sobre a identidade do verdadeiro pai. Clara tornou-se uma pária. O estresse era imenso e o seu médico avisou-a sobre os possíveis efeitos na criança. O seu único santuário era o seu pequeno círculo de amigos leais como Inês e o apoio inabalável do Dr. Lopes. Ele isolou-a do pior dos ataques legais e focou-se na sua própria estratégia. Ele está a forçar a barra, Clara, disse-lhe Lopes durante uma das suas reuniões semanais. Este nível de crueldade, esta negação pública, mostra uma profunda arrogância. Ele acredita que é intocável. Pessoas assim cometem erros. Ainda estamos a investigar os extratos financeiros. Vamos encontrar algo. Clara deu à luz um menino saudável em pleno inverno. Chamou-lhe Mateus. Enquanto o segurava nos seus braços no tranquilo quarto do hospital, o mundo exterior, com seus advogados e acusações, desvaneceu-se. Ele era perfeito. Tinha os olhos dela, mas uma pequena covinha no queixo era inconfundivelmente de Duarte. Ele era a prova viva e respiratória da sua verdade. O amor que ela sentia por ele era um inferno feroz e protetor, que queimava o desespero e deixava para trás um núcleo de aço puro e inflexível.
Ela já não estava a lutar apenas por si mesma, estava a lutar pelo seu filho. 2 semanas após o nascimento de Mateus, uma enfermeira designada pelo tribunal chegou ao apartamento para recolher uma amostra de ADN, uma zaragatoa simples e indolor do interior da bochecha de Mateus e outra de um Duarte Castro, com ar de desagrado numa localização separada. As amostras foram seladas, documentadas e enviadas para um laboratório aprovado pelo tribunal. Os resultados seriam entregues diretamente à juíza que presidia ao caso de divórcio, a juíza Antônia Gomes. A data do julgamento foi marcada para 6 semanas depois. Nesse período, o lado de Duarte ficou em silêncio. Eles tinham feito a sua acusação. Agora contentavam-se em deixá-la pairar à espera do veredito público. Duarte e Patrícia, no entanto, estavam mais visíveis do que nunca. Anunciaram o seu noivado numa luxuosa reportagem de revista. O artigo pintava Duarte como uma vítima resiliente que tinha encontrado o amor verdadeiro após uma dolorosa traição. Patrícia foi citada dizendo: Duarte tem o maior coração. Vê-lo magoado tem sido devastador, mas estamos a avançar mais fortes do que nunca. Clara leu o artigo com o estômago embrulhado, mas ao olhar para Mateus a dormir pacificamente no seu berço, a raiva não a consumiu. Alimentou-a. Ela estava pronta para o julgamento. Estava pronta para que a verdade finalmente viesse à tona. Ela pensou que o clímax da sua história seria o momento em que os resultados do ADN seriam lidos, reivindicando-a e envergonhando Duarte. Ela não tinha ideia de que a verdadeira bomba, aquela que Pedro Lopes tinha estado a reunir silenciosa e meticulosamente, era algo muito mais devastador. O teste de ADN era apenas o detonador. A verdadeira explosão ainda estava para vir. A semana anterior à data do julgamento foi um estudo de contrastes. A vida de Duarte Castro, conforme retratada nos meios de comunicação, era um turbilhão de sucesso e celebração. Ele fechou uma fusão multimilionária, consolidando o domínio da sua empresa no setor tecnológico. Ele e Patrícia eram o assunto da cidade, fotografados na ópera, com as cabeças juntas, a sussurrar e a rir. A narrativa estava estabelecida. Duarte Castro, o marido brilhante e agravado, estava a ressurgir das cinzas de um casamento tóxico, com a sua bela e inteligente noiva ao seu lado. A vida de Clara, pelo contrário, era silenciosa e circunscrita. Girava em torno dos ritmos tranquilos de um recém-nascido. Mamadas às 3 da manhã, mudas de fraldas e os suaves gorgolejos de um bebê a dormir. O apartamento na cidade, outrora um símbolo do seu exílio, tinha se tornado um santuário. Ela tinha se retirado do mundo, tinha se desinscrito dos sites de mexericos e tinha parado de ler os jornais. O seu universo inteiro tinha se reduzido à forma de vida, de 5 quilos, aconchegada nos seus braços. Esta vida tranquila e isolada deu-lhe uma estranha e inesperada clareza. A mansão, as festas, o estatuto social, tudo lhe parecia um sonho vazio. A única coisa que parecia real era o amor incondicional que sentia pelo seu filho. Pedro Lopes ligou-lhe 2 dias antes da audiência. A sua voz era diferente. Tinha perdido o seu tom cansado habitual e foi substituída por uma vibração baixa e intensa. Clara, eu preciso que estejas preparada para terça-feira, disse. As coisas podem ficar intensas. Eu estou pronta para os resultados do ADN, Pedro. Eu tenho estado pronta há meses. É mais do que isso, disse ele com uma pausa deliberada na sua voz. Os extratos financeiros chegaram. Tivemos de citar um conjunto de registros muito específico de um banco de investimentos nas Ilhas Caimão. Demorou meses a ultrapassar a burocracia. Mas nós conseguimos, e nós
Encontramos algo. O que é que encontraram? Perguntou ela, o seu coração a começar a bater mais rápido. Não posso discutir os detalhes por telefone, mas eu quero que te lembres disto. A maior fraqueza de Duarte é o seu ego. Ele acredita que é o homem mais inteligente em qualquer sala. Ele planeou o divórcio de ti como uma aquisição corporativa, com uma meticulosa atenção a cada detalhe do acordo pré-nupcial. Mas ele ficou arrogante. Ele cometeu um erro, um grande. Escondeu algo, disse Lopes, a sua voz a descer para um quase sussurro. Algo que ele nunca, jamais quis que tu encontrasses. Algo que muda todo o panorama deste caso. Apenas mantenha calma no tribunal. Deixa-me a mim falar. Não importa o que Marta Teles diga. Não importa o quanto Duarte trouxe. Apenas concentra-te na juíza. Confia em mim. A natureza ameaçadora, mas esperançosa da sua chamada deixou Clara inquieta. O que poderia ser maior do que a negação pública do seu filho? Ela tentou imaginar o que poderia ser. Dinheiro escondido. Um negócio secreto. Mas a sua mente, exausta por meses de estresse e noites sem dormir, não conseguia captá-lo. Ela decidiu depositar a sua fé em Lopes. Não lhe restava mais nada. Na manhã da data do julgamento, ela vestiu-se com cuidado deliberado. Ela não escolheu um fato de poder ou um vestido vistoso. Ela usava um simples vestido cinzento carvão, de alfaiataria e modesto. Ela tinha o cabelo preso num coque simples e aplicou apenas um toque de maquilhagem. Ela não queria parecer uma vítima, nem queria parecer uma lutadora. Queria parecer o que era, uma mãe, uma mulher que tinha sido empurrada para o limite e tinha encontrado uma dignidade tranquila ali. Inês veio tomar conta de Mateus. Enquanto Clara beijava o seu filho a dormir, sussurrou: "Isto é por ti. Eu estou a fazer isto por ti." Entrar no tribunal foi como correr uma pista de obstáculos. Um pequeno grupo de fotógrafos tinha sido avisado e os seus flashes explodiram na cara dela. As suas perguntas eram gritadas como acusações. "Clara, é verdade que estás a exigir 50 milhões? Quem é o verdadeiro pai do bebê, Clara?" Ela manteve o seu olhar em frente, a sua expressão serena, e entrou pelas portas sem dizer uma palavra. Lá dentro, a sala do tribunal era um espaço estéril e impessoal de madeira polida e iluminação fluorescente, mas a tensão fazia o ar parecer denso e pesado. Ela tomou o seu lugar ao lado de Pedro Lopes, deu-lhe um aperto tranquilizador na mão por baixo da mesa. Um momento depois, as portas abriram-se novamente e um murmúrio percorreu a pequena galeria pública. Duarte Castro entrou e foi puro teatro. Ele vestia um fato Tom Ford perfeitamente feito à medida, parecendo menos um homem numa audiência de divórcio e mais como um CEO prestes a tocar a campainha de abertura, em Wall Street. No seu braço estava Patrícia Gomes, vestida com um elegante tailleur Chanel cor de creme. Eram uma visão de poder, riqueza e confiança absoluta. Eles não pareciam estar numa batalha legal, pareciam estar a assistir à sua própria coroação. Duarte encontrou os olhos de Clara do outro lado da sala. Ele deu-lhe aquele pequeno sorriso desdenhoso que ela tinha passado a detestar. Era um sorriso que dizia: "Perdeste, olha para mim, olha para ela, nós somos o futuro, tu não és nada." Patrícia sentou-se na primeira fila da galeria, diretamente na linha de visão de Clara, uma jogada de poder estratégica. Cruzou as pernas, ajeitou a saia e fixou o seu olhar em Duarte, com uma expressão de pura adoração. Marta Teles chegou e falou com o seu cliente em sussurros baixos e confiantes. Todo o quadro estava concebido para intimidar, para projetar uma aura de invencibilidade absoluta. E para horror de Clara,
ela sentiu um nó familiar de medo a apertar-lhe o estômago. E se Lopes estivesse errado? E se a sua arma secreta fosse um fracasso? Contra esta demonstração de força esmagadora, ela sentiu-se pequena e impotente mais uma vez. Então a voz do oficial de justiça cortou a tensão. Todos de pé. A juíza Antônia Gomes entrou na sala. Era uma mulher miúda de uns 50 e poucos anos, com olhos perspicazes e inteligentes, por detrás de óculos de aspecto sério. Ela movia-se com uma economia de movimento que impunha respeito. Ela não olhou para os requerentes ou para os requeridos. Sentou-se, abriu um arquivo à sua frente e olhou para a sala. O seu olhar era imparcial, indecifrável e completamente no controlo. Estamos aqui hoje para adjudicar o processo de divórcio de Diniz contra Castro, começou a sua voz calma e clara. Eu revisei as moções preliminares, as divulgações financeiras e o assunto da paternidade contestada. Abordaremos a questão da paternidade primeiro, uma vez que tem uma influência material noutros aspectos deste caso. Senhor Castro, doutor A. Teles, vocês contestaram a paternidade da criança, Mateus Castro. O tribunal ordenou um teste de ADN. Os resultados foram entregues no meu gabinete ontem à tarde. Ela pegou numa única pasta de cartão. A pasta, aquela que Clara sabia que continha a sua reivindicação. Duarte recostou-se na sua cadeira, a imagem da indiferença. Ele até deu uma pequena piscadela cúmplice a Patrícia. Ele estava a tratar todo o processo como uma formalidade tediosa. Ele tinha construído uma narrativa da sua infidelidade, e na sua mente, o sistema legal era apenas mais um palco para representar a sua versão da verdade. Ele confiava que, mesmo que a criança fosse dele, ele conseguiria dar a volta. Reclamaria que tinha sido temporariamente enganado, que Clara tinha sido manipuladora, que as suas dúvidas iniciais eram justificadas. Pediria desculpa com elegância, pintar-se-ia a si mesmo como um homem que tinha sido levado à suspeita por uma esposa enganadora e ainda assim sairia como o herói. A sua arrogância era um escudo e ele pensava que era impenetrável. A juíza Gomes abriu a pasta. A sala estava completamente em silêncio. O único som era o leve estalido do papel nas suas mãos. De acordo com o relatório certificado do Centro de Diagnóstico de ADN, disse a juíza, os seus olhos a percorrer a página, a probabilidade de paternidade para o pai examinado, o senhor Duarte Castro, em relação à criança Mateus Castro, é... Ela fez uma pausa, levantando o olhar do papel e fixando o seu olhar diretamente em Duarte. O seu sorriso vacilou pela primeira vez. De 99,9%. Um murmúrio coletivo percorreu a galeria. Clara fechou os olhos, uma única lágrima de alívio a traçar um caminho pela sua face. Vindicada. Finalmente. Pedro Lopes pôs-lhe uma mão tranquilizadora no braço. Fica comigo, sussurrou. Isto é apenas o começo. Duarte, por seu lado, recuperou rapidamente. Virou-se para Marta Teles, fingindo surpresa e uma espécie de alívio doloroso. Ele já estava a preparar a sua próxima performance. O pai aliviado, agravado, mas disposto a perdoar. Mas a juíza Gomes não tinha largado a pasta. Ela não tinha terminado. Bom, começou Marta Teles, pondo-se de pé. O meu cliente está obviamente chocado e aliviado por esta notícia. Foi-lhe dado motivo para acreditar no contrário, meritíssima. Mas, claro, ele assumirá as suas responsabilidades. Sente-se, senhora Teles, disse a juíza, a sua voz cortando o ar como uma lâmina. A ordem foi tão aguda, tão inesperada, que Teles congelou, a boca ligeiramente aberta, antes de se afundar lentamente de novo na sua cadeira. O olhar da juíza estava agora fixo, duro e inflexível em Duarte Castro.
Senhor Castro, disse, a calma na sua voz a torná-la ainda mais ameaçadora. A sua performance é muito convincente, mas temos outro assunto a discutir. Um assunto que surgiu das emoções de descoberta do Dr. Lopes no que diz respeito aos seus ativos financeiros, especificamente aqueles que o senhor não divulgou a este tribunal. O rosto de Duarte, que tinha sido uma máscara de alívio fingido, agora ficou rígido. O sorriso tinha desaparecido, substituído por uma expressão pétrea e cautelosa. Meritíssima, eu divulguei todos os meus ativos. As minhas finanças são um livro aberto. São, respondeu a juíza Gomes, um brilho perigoso nos seus olhos. Porque o que descobrimos, senhor Castro, é que o problema não são os livros que o senhor mantém abertos, são os que tenta manter permanentemente selados. Ela tirou outro documento de debaixo do primeiro. Isto, senhor Castro, é a documentação de um fundo fiduciário cego, um que o senhor estabeleceu há 3 anos, um fundo financiado com 5 milhões de euros em capital inicial, agora avaliado em muito mais, um fundo que convenientemente não listou nas suas declarações juradas financeiras. Marta Teles estava de pé de novo. Meritíssima, isto é uma emboscada. Nós não vimos este documento. Um fundo fiduciário cego para fins de investimento. É perfeitamente legal. É considerado um bem conjugal quando foi financiado com lucros conjugais, senhora Teles, e é certamente de interesse para este tribunal, replicou a juíza, a sua voz como gelo, especialmente quando consideramos o nome da única beneficiária do fundo fiduciário. Ela deixou o silêncio pairar no ar por um momento, os seus olhos a perfurar Duarte, que agora estava lívido. A beneficiária do seu fundo fiduciário secreto multimilionário, senhor Castro, declarou a juíza Gomes para a sala atordoada. É uma menina de 3 anos, uma menina chamada Sofia. Ela fez uma pausa de novo, deixando o nome ser assimilado. Depois soltou o golpe final e devastador. Sofia Gomes. O nome pairou no ar como gás venenoso. Sofia Gomes. Uma onda de confusão espalhou-se pela galeria, seguida de uma compreensão incipiente e horrorizada. Todos os olhos se viraram da juíza para Duarte, depois para Patrícia Gomes, na primeira fila. A sua máscara, perfeitamente composta de serena adoração, estilhaçou-se num 1.000.000 de pedaços. O seu rosto relaxou de choque, a sua pele a adquirir um tom branco fantasmagórico. Os seus olhos estavam arregalados com um terror que era parte exposição, parte traição. Duarte Castro parecia ter sido atingido fisicamente. O sangue escoou do seu rosto, deixando-o pálido e frágil debaixo do seu fato caro. A sua boca abriu-se ligeiramente, mas não saiu nenhuma palavra. O titã invencível da indústria, o homem que controlava todas as salas em que entrava, tinha ficado mudo. Pela primeira vez na sua vida adulta, ele estava total e completamente indefeso. Clara olhava. A sua mente lutava para processar a informação. Uma menina? Uma filha de 3 anos? Ele não só tinha estado a ter um caso durante os últimos 2 anos, tinha estado a viver uma vida dupla completa. Tinha outra família. Enquanto ela organizava as suas festas e geria o seu lar, ele estava a sustentar uma filha secreta com a sua amante. A mentira não era um desenvolvimento recente. Era uma parte profunda e fundamental do seu casamento. A crueldade era espantosa. Ele a tinha acusado publicamente de infidelidade, de tentar apanhá-lo com um filho que não era dele, enquanto ele próprio escondia um filho seu. A sua justa indignação, a sua performance como o marido agravado, era toda uma mentira monstruosa e cínica, concebida para encobrir o seu próprio e mais profundo engano. A juíza Gomes foi implacável. Ela segurou um terceiro documento.
Dado o estabelecimento deste fundo fiduciário secreto para uma criança não matrimonial, o tribunal considerou prudente procurar um esclarecimento. Emitimos uma segunda ordem selada, Sr. Castro. Uma ordem para um teste de ADN para Sofia Gomes. Patrícia soltou um pequeno soluço sufocado. Este era um detalhe que nem sequer ela tinha antecipado. Ela tinha sido traída tão seguramente quanto Clara. Duarte a tinha mantido a ela e a filha como um segredo conveniente e financiado. Mas claramente ele nunca teve a intenção de que se tornassem uma parte legítima da sua vida pública. Ela era um peão no seu jogo, e só agora se apercebia disso. Os resultados dessa prova também estão aqui, continuou a juíza, a sua voz a ressoar com a clara e fria autoridade da justiça absoluta. Confirmam com uma probabilidade de 99,9% que o Sr. Duarte Castro é o pai de Sofia Gomes. A sala do tribunal explodiu numa cacofonia de sussurros frenéticos. Marta Teles sussurrava freneticamente para Duarte, que parecia incapaz de a ouvir, os olhos fixos na juíza com horror absoluto. Permitam-me ser clara para o registro, disse a juíza Gomes, a sua voz a elevar-se acima do clamor, silenciando a sala mais uma vez. Enquanto casado com a senhora Clara Diniz, o senhor Duarte Castro gerou uma criança com a senhora Patrícia Gomes. Depois ocultou a existência desta criança e escondeu milhões de euros de bens conjugais num fundo fiduciário para benefício dela. Quando a sua esposa, a senhora Diniz, engravidou do seu herdeiro legal, ele negou pública e maliciosamente a paternidade, acusando-a da mesma infidelidade que ele próprio tinha estado a cometer durante anos. Ela fechou a pasta com um estrondo seco e final. Isto constitui fraude financeira contra o tribunal e contra a senhora Diniz. Demonstra um padrão de engano que, francamente, é chocante na sua escala e crueldade. Anula a cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial. Aquela que só penaliza a senhora Diniz, devo acrescentar. De facto, dada a evidência de fraude e má-fé, estou inclinada a decidir que todo o acordo pré-nupcial é inaplicável. Marta Teles pôs-se de pé num salto. Meritíssima, objetamos. Isto é um abuso de poder flagrante. O meu cliente... O seu cliente cometeu perjúrio nas suas declarações juradas financeiras, senhora Teles, replicou a juíza Gomes, os seus olhos a brilhar de raiva. Perpetrou uma fraude contra este tribunal? Se eu fosse a senhora, aconselhá-lo-ia a parar de cavar o buraco em que ele está antes que isto passe de um assunto de tribunal de família para um assunto penal. Sente-se. Teles, parecendo tão atordoada quanto o seu cliente, afundou-se de novo no seu assento, derrotada. O olhar da juíza suavizou-se apenas por um momento ao olhar para Clara. Pela primeira vez ela viu-a não como uma requerente, mas como uma mulher, uma mãe que tinha suportado uma traição inimaginável. Senhora Diniz, disse, a sua voz agora tranquila, mas firme, este tribunal não permitirá que seja mais vitimada. Deixamos de lado o acordo pré-nupcial. Todos os ativos adquiridos durante os 10 anos do seu casamento serão considerados bens conjugais, sujeitos a uma divisão 50-50. Isto inclui a valorização atual das ações da empresa do Sr. Castro, adquiridas durante esse tempo, todos os bens imóveis e, claro, o conteúdo completo do Fundo Fiduciário Gomes. Os números eram astronômicos. Não era 1 milhão de euros. Era mais perto de 250 milhões. Além disso, continuou a juíza, os seus olhos voltando para o homem pálido e suado em frente a Clara, a pensão de alimentos será calculada para o seu filho, Mateus Castro, com base no rendimento real dele, e será retroativa à data do nascimento. A custódia total será concedida à senhora Diniz. Claro,
Ele terá direitos de visita se escolher ser pai do filho que tão cruelmente negou. Duarte finalmente quebrou. Desmoronou-se para a frente, colocando a cabeça nas mãos, o sorriso, a confiança, a arrogância. Tudo tinha sido despojado, deixando para trás um homem vazio e derrotado. Ele não só tinha perdido metade da sua fortuna, ele tinha perdido o controlo. O seu mundo meticulosamente desenhado, construído sobre mentiras e manipulação, tinha sido derrubado por uma bibliotecária tranquila, um advogado metódico e uma juíza que acreditava na verdade. Na primeira fila, Patrícia Gomes começou a chorar. Não lágrimas tranquilas e dignas, mas soluços feios e entrecortados de uma mulher cujo futuro inteiro tinha acabado de ser desmantelado publicamente. O seu sonho de se tornar a próxima senhora Castro tinha se evaporado. Agora ela era apenas a outra mulher, a mãe da filha secreta, uma co-conspiradora num fraude que nem sequer tinha compreendido por completo. Clara observou o desenrolar da cena, mas não sentiu alegria nem um regozijo triunfante. Sentiu uma profunda e cansada sensação de libertação. Era a sensação de um peso pesado, um que ela tinha carregado durante anos, que finalmente se levantava dos seus ombros. Ela olhou para Pedro Lopes e ele deu-lhe um aceno lento e respeitoso. Eles tinham conseguido. Eles tinham encontrado o canhão. Ela pôs-se de pé e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se alta. Não olhou para Duarte, não olhou para Patrícia, olhou diretamente para as portas no fundo da sala do tribunal. Ela virou-se e saiu, os seus passos firmes e seguros, deixando os restos da vida de Duarte Castro para trás. Ela tinha um filho para voltar para casa. Se esta história de justiça e empoderamento te tocou a alma, dá o teu gosto. Partilha-a com alguém que precise de a ouvir e não te esqueças de subscrever o nosso canal. Temos muitas mais histórias da vida real a caminho, contos de traição, resiliência e o triunfo definitivo do espírito humano. Clica no sino de notificações para não perderes nenhuma. Obrigado por ouvires.